E eu acho que é por causa dessa supervalorização da Hermione nos filmes que uma galera acabou formando o que pra mim, o que na minha opinião, é uma concepção muito, mas muito equivocada. Uma ideia que coloca a Hermione numa posição que, na verdade, ela não ocupa, nem nunca ocupou. Inclusive, abraço aí pro meu amigo Tarcísio Yamamoto, que tem essa concepção, nada contra, mas, meu amigo, tu é maluco, véi! Existe uma frase, uma declaração do filme, né? Aliás, tanto do filme quanto do livro, que eu acho que é mal interpretada por muita gente. E aqui é só a minha opinião, tá, pessoal? Eu não tô querendo aqui passar a ideia de que eu interpreto melhor do que todo mundo. Mas saca só, tanto no filme quanto no livro de Prisioneiro de Azkaban, o Lupin diz que a Hermione é a bruxa da idade dela mais inteligente que ele conheceu. No filme, o Sirius também repete isso, mas no livro é só o Lupin mesmo que fala, tá? No filme, o Lupin diz assim: Hermione, das bruxas da sua idade, você é a mais inteligente que já conheci. No livro tem uma pequena diferença, mas que não muda em nada o sentido do que ele disse. Você é a bruxa de 13 anos mais inteligente que já conheci, Hermione. O problema é que muita gente lê isso e entende como se a Hermione fosse um verdadeiro prodígio, como se ela estivesse no mesmo nível de bruxos como Dumbledore, Grindelwald, McGonagall e até o próprio Snape quando tinham a idade dela. Mas saca só, também em Prisioneiro de Azkaban, logo no início do livro, diz que a Hermione era a aluna mais inteligente da classe dela. Então, gente, na real, o que a gente tem de informação concreta aqui é que Hermione, ela era a bruxa de 13 anos mais inteligente que o Lupin conheceu e a bruxa mais inteligente da turma dela, do ano dela. Os livros nem transmitem a ideia, nem dizem nada se a Hermione era a aluna mais inteligente de Hogwarts. E se a gente for comparar a Hermione com bruxos como Dumbledore, McGonagall e Snape, quando eles também eram estudantes, aí fica bem evidente que a Hermione nunca esteve no nível deles. Quando era estudante, por exemplo, o Snape estava criando feitiços e maldições, cara. Além de corrigir o texto original do livro de poções de um dos maiores e mais famosos pocionistas do mundo bruxo, Libatius Borage. E as correções que ele fazia se mostravam mais eficazes do que as orientações do próprio texto escrito por Libatius. Qual feitiço ou maldição Hermione criou durante seu tempo como estudante? Minerva McGonagall, quando era estudante, já era considerada um prodígio em Transfiguração. Tanto que ela venceu o prêmio Revelação mais promissora da revista Transfiguração hoje. Hermione nunca teve um histórico como esse. E se a gente for falar do Dumbledore, aí é um esculacho. Porque saca só, olha a carreira do Dumbledore como estudante. Monitor-chefe, vencedor do prêmio Barnabas Finkley por excepcional proficiência em feitiços, representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos, e ele também recebeu uma medalha de ouro por contribuição pioneira na Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Aí eu pergunto pra vocês, quais foram os prêmios que a Hermione conquistou como estudante? Não tem nenhum registro da Hermione ganhando um prêmio durante toda a saga. A gente vê ela o tempo todo, mas ela não ganha nenhum desses prêmios. E certamente esses prêmios continuaram sendo entregues. Só que não foi a Hermione que ganhou eles. Além disso, ainda como estudante, Dumbledore já era extremamente bem relacionado na comunidade bruxa. Ele já era amigo de Nicolau Flamel, que já era famoso, afinal de contas, ele foi o único a fazer a Pedra Filosofal no mundo mágico de Harry Potter, né? Dumbledore também já era amigo de Bathilda Bagshot, que era uma famosa historiadora no mundo bruxo. E também ele era amigo de Griselda Marchbanks, que depois avaliou ele nos Niens de Transfiguração e Feitiços. E, a propósito, ela disse que naquelas avaliações, ela viu o Dumbledore fazer coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto antes. E ela era uma bruxa extremamente respeitada, conceituada, inteligente, capacitada. E ela estava ali reconhecendo que um bruxo de apenas 17 anos fez coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto na vida. Sem falar que Dumbledore trocava cartas com Adalberto Waffling, que é conhecido como o pai da teoria da magia. Dumbledore trocou cartas com esse camarada ainda jovem, ainda estudante. Ainda como estudante, ele trocava ideia com essa galera toda como se eles fossem iguais a ele. Então, assim, todos esses são feitos que a Hermione passou muito longe de conseguir como estudante. E como adulto, aí é que a coisa fica realmente muito difícil para Hermione, porque Dumbledore foi bruxo-chefe da Suprema Corte dos Bruxos, cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, diretor de Hogwarts e também teria sido ministro da magia se ele não tivesse recusado o cargo diversas vezes. Então, assim,
Vamos dar crédito onde o crédito é merecido. O que tá claro é que a Hermione era, sim, muito inteligente. Ela era acima da média, ela era uma bruxa espetacular. Ela era, sim, a melhor aluna da turma dela. Ela era mesmo a bruxa de 13 anos mais inteligente que o Lupin já viu. E tudo isso significa muito. Com certeza, se não fosse por ela, o Trio de Ouro não teria o sucesso que teve. Ela salvou sim o Harry em ocasiões importantes. E sem Hermione Granger, eu acho que teria sido muito difícil pro Harry enfrentar tudo que ele enfrentou. Hermione foi decisiva na luta contra o Lord Voldemort. E também contra os Comensais da Morte, né? Tudo isso é verdade. E ela chegou a ser vice-chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e depois ela virou ministra da magia. Isso também é grandioso, são cargos importantíssimos. Mas para por aí. Ela definitivamente não estava nem nunca esteve no mesmo nível dos bruxos que eu citei agora há pouco. Agora, tem outras duas coisas que os filmes também falharam em mostrar sobre a Hermione. Primeiro, o quão chata ela consegue ser em diversos momentos na história. Chata assim, no sentido de ser muitas vezes mandona, autoritária, cética e até um pouco intolerante, tá? Especialmente quando o assunto era Luna Lovegood. Meus amigos, no início, a Hermione e a Luna não se davam bem. E isso a gente não vê nos filmes, né? E segundo, os filmes não mostraram o lado mais ativista da Hermione, como a luta dela pelos direitos dos elfos domésticos, por exemplo, tentando instituir o FALE, Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos. Então é o seguinte, os chefões da HBO e da Warner Bros. Discovery prometeram uma série totalmente fiel aos livros. E é importante lembrar que logo quando a série foi anunciada, uma das primeiras declarações da autora J.K. Rowling foi essa aqui, ó. O compromisso da Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim. E eu estou ansiosa para fazer parte desta nova adaptação que permitirá um grau de profundidade e detalhe apenas proporcionados por uma longa série de televisão. Ou seja, prometeram que a integridade da obra seria mantida, não foi? Então agora, todos os fãs estão esperando por isso. E se isso realmente acontecer, significa que a gente vai ter uma Hermione Granger bem diferente da Hermione interpretada por Emma Watson nos filmes. Isso pode incluir até mesmo a caracterização e a aparência física da personagem. Só para vocês terem uma ideia, durante uma conversa entre Daniel Radcliffe e J.K. Rowling, a autora disse que ela achava Daniel, Rupert e Emma muito bonitos pros personagens. Olha só, você, Rupert e Emma são todos muito bonitos? Francamente, vocês são. Sabe, os personagens eram nerds e vocês não eram. Bom, eu sabia que isso era uma possibilidade. Tive muita sorte de falar com a Emma primeiro por telefone antes de conhecê-la pessoalmente. Eu me apaixonei completamente por ela. Ela me disse, eu só atuei em peças de teatro escolar antes e estou tão nervosa, não acredito que consegui o papel. Ela falou por pelo menos 60 segundos sem parar para respirar. E eu apenas disse, Emma, você é perfeita. Depois, quando a conheci e vi que era essa garota tão bonita, e continua sendo, claro, uma garota linda, eu só tive que aceitar. Pensei, ok, é um filme, lide com isso. Mas ainda assim, na minha mente, eu continuo vendo a minha Hermione desajeitada, nerd, o patinho feio. Então assim, essa questão da beleza é muito relativa, né? Eu posso achar uma pessoa bonita e vocês podem olhar para a mesma pessoa e não achar. Mas o fato é que essa é a caracterização que a autora tinha em mente. Se isso for mantido fiel, eu acho que os atores do Trio de Ouro podem ter uma caracterização um pouquinho diferente do que a que vimos nos filmes. Sacaram o que eu quero dizer? Eu não tô falando da beleza dos atores em si, eu tô falando da caracterização deles mesmo. Figurino, maquiagem, jeito de andar, comportamento, enfim, tudo isso.